Olá, boa noite. Aqui quem está falando é Gilberto Taborda Júnior. Eu vou explicar a resolução do exercício 1 do módulo prático GeoGebra, GeoGebra 3, produto escalar. Bom, então aqui eu estou com um PDF aberto do exercício e aqui do lado o GeoGebra. Bom, primeiro, vamos desenhar um polígono qualquer na cena e criar um ponto no centro geométrico dele. Bom, para criar o polígono, eu simplesmente selecionei aqui a ferramentinha de polígono do GeoGebra, né? Selecionei aqui os 3 pontos na figura que já estão aqui feitos, né? Os pontos A, B e C, e criei um triângulo. Feito isso, ali na figura, no exercício, ele mostra como calcular o baricentro, que são as medidas intermediárias. Como que eu fiz aqui no exercício? Eu criei, na verdade, esse ponto, eu criei um ponto qualquer aqui no meio do triângulo, e aí eu coloquei uma fórmula para ele, que na verdade são os pontos lá, o A mais o B mais o C, dividido por 3, é o que está aparecendo ali na tela. Ele vai me dar exatamente o baricentro. O professor Raffagan fez aqui de uma maneira diferente, né? Mas assim, o resultado eu acredito que tenha sido o mesmo. Ok, partindo para a parte B. Na parte B, pede para desenhar um vetor que parta da origem do sistema de coordenadas até o centro do personagem, que é o nosso triângulo. Então, simplesmente seleciona aqui em cima a ferramentinha de vetor, parte aqui do ponto de origem das coordenadas, o ponto 0, 0, e vou até o ponto D, que é o baricentro do triângulo, certo? Feito. Depois, aí ele pede para eu alterar o Show Mouse Coordinates aqui, para ele mostrar as coordenadas do mouse. Eu vou aqui em opções, avançado, aí eu clico aqui, exibir coordenadas do mouse. Perfeito. Agora ele está exibindo as coordenadas do mouse. Ok. No D, ele pede para criar um outro vetor, também com origem na extremidade 0, 0 e até qualquer um outro ponto, que na verdade esse é meu vetor aqui. Antes eu criei o vetor U, agora eu criei o vetor V, até o ponto F aqui, certo? Pede para desenhar o ângulo entre esses vetores. Para desenhar o ângulo, seleciona aqui a ferramentinha de ângulo do GeoGebra e eu selecionei os 3 pontos, mas pode selecionar as 2 retas. Eu selecionei aqui o ponto de origem, o ponto D e o ponto F. Ele está mostrando aqui, ó, o ângulo formado entre esses 2 vetores, no caso agora 89,92 graus. A próxima parte, ele pede para usar o dot product, né, utilizando o seguinte script que ele passa ali no exercício, que é o unit vector de U e o unit vector de V, fazendo um dot, né. Esse é o valor do cosseno, na verdade, né, do ângulo entre os 2 vetores. Então, quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui, vamos ver aqui... Esse aqui é o meu D, que é o vetor unitário de U, o dot, né? O unit vector do U e o vetor unitário de V. Esse cara, então, é o cosseno do ângulo entre os 2 vetores. Ele está representado aqui no D. No caso, agora está até com o valor 0. Ó. Certo? Perfeito. Perceba que esse é o valor do cosseno dos ângulos entre os 2 vetores. Ok. Desenhe, próximo passo, desenhe a variável na tela e verifique o ângulo entre os vetores quando o cosseno é negativo, positivo ou zero. Então aí eu vou mudar aqui o vetor, né, de posição, e lá em cima, aqui no D, quando ele está próximo, fazendo os 2 vetores estão fazendo um ângulo de 90 graus, ele está com o valor se aproximando de zero, ó. Agora consegui o zero perfeito. Quando eu estou com 180, ele vai estar menos 1. Aqui, ó. Quando eu estou 90 para o outro lado, também ele vai se aproximar de zero. E a mesma coisa quando os vetores estiverem sobrepostos, ele vai estar sendo 1. Né? Ou seja, é a variação da função cosseno, que é de 1 a menos 1. Ok? Desenhe a variável na tela e verifique o ângulo entre os vetores quando o cosseno é negativo. Tá, ok. Foi o que fizemos. A função acos recebe como entrada o cosseno do ângulo e retorna como saída o ângulo. Perfeito. Aí ele pede para a gente criar aqui agora uma variávelzinha, ó, que no caso está aqui no E, ó, que é a função acos, que na verdade é o arco cosseno do D. Beleza. Está aqui representado pelo E. Exiba, com base nisso, exiba abaixo o valor da função. Beleza. É a nossa letrinha E aqui. Está exibindo o valor lá também já. Agora com a função arco-cosseno.
Por que o valor do arco cosseno de D não bate com o ângulo entre os vetores definido na ferramenta? Por uma simples razão. O ângulo aqui na ferramenta está em graus e a função arco cosseno está devolvendo um valor em radianos. Então daí ele pede ali, calcule uma nova variável, que na verdade é o nosso f, que possui como valor a função arcos, né, o arco cosseno, daí só que multiplicado por 180 dividido por π. O que ele está fazendo aqui? Então no f nós temos exatamente um valor igual. Por quê? Porque eu estou transformando o valor de radianos para graus, né? Ou seja, multiplicando por 180 dividindo pelo valor π. Então agora bate. Se vocês verem aqui o f 91,19 bate exatamente com o cálculo do grau lá, 91,19. Qual a diferença entre o ângulo calculado pela ferramenta e pelo dot product? A diferença é que aqui pela ferramenta, se vocês observarem, ó, o ângulo ele fecha a circunferência 360. No dot product, como eu estou usando a função arco cosseno, a função de cosseno, ele obedece os parâmetros do cosseno. Então, como o cosseno eu só vou do intervalo de 1 a menos 1, né? Ele vai obedecer esses valores. Então, se você reparar aqui, eu vario ali a 360 graus. Mas lá na função f, no valor da f, ele na verdade sempre varia até, ó, ele vem até 180 e volta a zero, ou seja, de 0 a 180. De quanto é o intervalo de retorno da função arcos? É isso que eu acabei de falar, né? Vai de 0 até a 180 graus. Acho que é isso. Obrigado, boa noite.